Bom dia, pessoal. Esse é o terceiro vídeo que eu gravo hoje. E já é de tarde, mas mesmo assim, bom dia, pessoal. O meu nome é Nathalie e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um mistério que aconteceu há muito tempo atrás em outro país. Então eu só queria começar dizendo, é claro, que eu não quero desrespeitar ninguém com esse vídeo. É um mistério, aconteceu há quase 100 anos atrás. Então, assim, sabe, eu não quero desrespeitar ninguém. Se alguém se sente ofendido quanto ao que eu digo nesse vídeo, pode me corrigir, né? Eu tenho mais informações, ou se você acha que eu errei em alguma coisa, a gente conversa, a gente se corrige, não tem problema. Vamos começar então. Esse é muito conhecido como o Mistério na Suíte 1046 ou o Mistério do Quarto 1046. Aconteceu em 1935 em Kansas City, no Missouri, nos Estados Unidos, onde no Hotel Presidente um homem simplesmente queria uma suíte, ele queria ficar num quarto. Esse homem, ele tinha cabelo castanho, olhos castanhos, uma cicatriz no rosto e uma orelha um pouco inchada, que costuma ser assim, tipo um ferimento de algum machucado assim de esporte, alguma coisa. Uma orelha era muito machucada, muito mais inchada do que a outra. Ele pediu um quarto sem janelas, num andar alto, e ele ficou com o quarto número 1046. O nome que ele assinou para entrar no hotel foi Roland T. Owen, e a partir daí começa a nossa historinha. Primeiramente, ele não tinha nenhuma bagagem, esse homem. No momento em que ele chegou no hotel, ele não tinha nenhuma bagagem. O recepcionista levou ele até o quarto, né, pra ele receber o quarto, ver se ele gostou do quarto, e viu ele tirar do bolso uma escova, um pente e uma escova de dentes. E isso era tudo que ele tinha, ele não tinha nenhuma bagagem. Na manhã seguinte, então, a camareira vai até o quarto dele, encontra ele no escuro, sentado na cama, sem fazer nada. Ela limpa o quarto, né, organiza o trabalho dela, e ele pede para que, quando ela sair, ela não feche a porta, deixe a porta aberta. Porém, antes dela terminar, ele levanta e sai do quarto e deixa ela lá fazendo o que ela precisa fazer. Mais tarde, essa mesma camareira volta pro quarto dele com toalhas limpas, né? Porque ela tira, todo dia de manhã ela limpa o quarto, tira as toalhas e aí no fim do dia ela leva toalhas novas para dentro do quarto. E ela percebe que o quarto foi trancado por fora, então ela acha que ele não tá lá. Ela abre a porta usando a chave dela e percebe que ele tá lá dentro. Ou seja, ele tá lá dentro, ele não saiu. Alguém trancou o quarto de fora, do lado de fora, mas não foi ele. No dia seguinte, ela vai novamente fazer a limpeza matinal dos quartos e, de novo, abre a porta e encontra ele no escuro sentado. Só que dessa vez, o telefone dele toca. Quando ele atende o telefone, ele fala: "Não, Dawn, eu não quero comer. Eu não estou com fome. Eu já tomei o café da manhã." E ele desliga o telefone. Mas agora nós já temos dois personagens importantes nessa história, né? Nós temos o Roland, então, e o Dawn. Dawn, até agora não sabemos quem é. Ela leva as toalhas de manhã e volta à tarde trazendo toalhas novas. Mas dessa vez a porta está trancada. Ela bate na porta e ouve dois homens conversando. E um deles diz: "Não precisamos de toalhas." Porém, ela levou as toalhas de manhã, então eles não têm nenhuma toalha dentro do quarto. Mas se eles dizem que não precisam de toalhas, ela não deixa nenhuma toalha lá e vai embora, né? O trabalho dela é esse, então tudo bem. Durante a noite desse dia, então, uma hóspede reclama de ouvir muito barulho vindo daquele quarto. Uma hóspede que estava no quarto ao lado reclama que houve uma discussão muito forte e que houve a voz de dois homens e uma mulher. E muita discussão, muito barulho. Porém, o pessoal do hotel diz que havia uma festa naquele andar também naquela noite. Então pode ser que ela tenha ouvido a festa e não uma discussão vindo do quarto do Roland. Mas, né, nunca se sabe. Agora já temos três pessoas importantes nessa história: Roland, Dawn e uma mulher desconhecida. Pode ser que aquele homem que a camareira ouviu a voz antes não fosse o Dawn, mas eu gosto de pensar que é porque faz a história fazer sentido. Então, no dia seguinte, uma funcionária notou que o gancho, o telefone, pra quem não sabe, se você
tem 10 aninhos, não sei. Antigamente, telefones eram a fio e era um cabo que ligava a energia elétrica e a linha de telefone. E eles tinham que ficar no gancho pra ficar ligado. Se ele estivesse fora do gancho, significava que você estava usando o telefone. Então, uma funcionária do hotel percebeu que o telefone estava fora do gancho há muito tempo e não tinha ninguém usando aquele telefone. Então, ela pediu para um funcionário subir e pedir pro hóspede colocar o telefone no gancho. Subiu e a porta estava trancada e tinha uma plaquinha de não perturbe. Ele bateu na porta mesmo assim para pedir que tirassem o telefone do gancho. Um homem, então, e ele quando deu esse depoimento, disse que era um homem com uma voz muito grossa, com uma voz muito forte, que não parecia ser o Roland, porque ele já tinha ouvido a voz do Roland, não parecia ser ele. Disse, entre. Porém, a porta estava trancada, então ele não tinha como entrar. Então ele falou, coloca o telefone de volta no gancho, por favor, e foi embora. Então a gente tem que lembrar, no dia anterior tinha 2 pessoas no quarto, o Roland e outro cara que pode ser o Don, pode não ser. Fica no ar. Às 8h30 da manhã no dia seguinte, a funcionária percebe que o telefone tá fora do gancho de novo e pede pra um menino, outro menino dessa vez, subir e colocar o telefone no lugar. E dessa vez ele leva a chave, porque aquilo provavelmente tava interferindo nas ligações do hotel, ter um telefone fora do gancho. E ele subiu, abriu a porta e viu o Don no escuro. E ele achou que ele tava dormindo, era 8h30 da manhã, provavelmente o cara tava dormindo. Botou o telefone de volta no gancho e foi embora. Ok, umas 10 horas da manhã, de novo aquele telefone estava fora do gancho. Ela mandou outro menino, o mesmo menino que foi na noite anterior, dessa vez, com a chave. Vai lá e coloca aquele telefone no gancho. Eu não sei que brincadeira eles estão fazendo com a gente, mas por favor, coloca aquele telefone, dá uma bronca neles, faz alguma coisa. Entrou e ele encontrou bem mais do que só um cara dormindo com o telefone fora do gancho. Ele encontrou o Roland de joelhos no chão, com as mãos na cabeça, sangue em tudo que é canto, sangue no teto, sangue nas paredes, sangue na cama, sangue na cara, sangue pra todo lado. Ele tinha sido esfaqueado, ele tava quase morrendo. O empregado então coloca o telefone no gancho, essa parte é interessante. Coloca o telefone no gancho e pede ajuda. Às 11 horas da manhã, o Roland está quase morrendo e a polícia finalmente chega e também chegam os médicos. Os médicos, então, olham bem ele, percebem que ele tem marcas de estrangulamento e marcas de cordas, tanto nos pulsos quanto nos tornozelos. Ele foi esfaqueado, provavelmente com vidro, não acham que tenha sido uma faca, porque tinha vidro quebrado no quarto. Então ele provavelmente foi esfaqueado no tórax com vidro e o crânio dele estava fraturado e provavelmente há muito tempo. Ele não havia sido machucado entre as 8 e as 10 da manhã, ele havia sido machucado durante a noite. Ou seja, o primeiro menino que foi lá e achou que ele estava dormindo no escuro, na verdade, ele provavelmente estava desmaiado e talvez a pessoa que o matou achou que ele já estivesse morto e botou ele na cama pra dizer assim, ele vai ser encontrado aqui deitado morto. E provavelmente ele estava desmaiado e acordou com uma dor tão horrível que a única coisa que ele conseguiu fazer foi tirar o telefone do gancho pra obrigar alguém a subir até o quarto dele pra ele conseguir ajuda. Eu acredito que foi isso. Muita gente acha que não, mas eu acho que essa foi a maneira dele. Ele tava com tanta dor que a única coisa que ele pensou em fazer, eu vou tirar esse telefone do gancho, porque eu já vi ontem que alguém reclamou que o telefone tava fora do gancho. Então se eu tirar o telefone do gancho e ficar aqui e esperar, alguém vai acabar vindo aqui e eu vou conseguir ajuda. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Eu acho que foi o jeito dele de conseguir ajuda. Porém, antes dele ser levado pro hospital, o policial conseguiu perguntar pra ele o que aconteceu, quem fez isso, me diz o nome da pessoa que fez isso com você. E o Roland respondeu, ninguém. Ele disse, ninguém, eu caí da banheira. Eu caí da banheira
fraturei o crânio. Aí eu quebrei vidro, perfurei meu tórax, me enforquei, prendi meus braços e pernas, aí eu me soltei, me deitei na cama, esperei o cara vir, tentei telefonar, mas não consegui. Agora eu tô aqui, entendeu? Caí da banheira, foi nada. Foi nada, meu filho. Na noite desse mesmo dia, ele morre no hospital e a polícia fica com esse enorme mistério nas mãos. Então começam a investigar, né? E descobrem que Roland T. Owen era um nome falso. Claro que era um nome falso. E eles não fazem ideia de quem é esse homem. Eles então decidem fazer um velório aberto, né? Eles têm um corpo, eles têm um retrato falado, eles têm... É tudo que eles têm. Eles não sabem o nome do cara, eles não têm nada... Ele não tinha documentos, ele só tinha... Ah, e eu esqueci de falar. No hotel, no quarto de hotel, eles não encontraram a escova de dentes e o pente dele, assim como alguns itens de roupa dele não foram encontrados no quarto de hotel. Quem matou o Roland levou todos os pertences dele também embora. As únicas coisas que foram encontradas foram um grampo de cabelo e um cigarro que foi aceso e depois foi apagado. Nenhum objeto que pertencia ao Roland estava no hotel, a não ser as roupas que ele estava vestindo na hora. Divertido, não é mesmo? Fazem um velório e todo mundo que tinha um parente desaparecido ou, sabe, um homem na família que desapareceu foi lá pra ver se era o parente. Aproximadamente 300 pessoas foram ao velório ver o homem no caixão pra ver se era alguém que eles conheciam e ninguém reconheceu ele. Ninguém. Não sei quem é, não sei. Olha só que legal. Então a polícia resolveu enterrar. Não tem o que fazer. Eles investigaram o máximo que eles podiam. É 1935. Não tem muito que eles possam fazer. Eles então anunciam que vai ser um enterro normal, num dia tal. Em março eles anunciam que ele vai ser, então, enterrado numa cova anônima. Não tem, entendeu? Vai ser colocado assim, em memória deste homem, que nós não sabemos quem é, mas iria pelo nome de Roland T. Owen. Porém, alguns dias depois, a funerária recebe uma ligação anônima. E nessa ligação anônima, um homem pede para que a data seja... que o enterro seja remarcado e fala que vai pagar por uma lápide de respeito e que quer uma cerimônia completa, que é padre, que é tudo certinho, tudo bem feito, que é o nome gravado e que é tudo certinho e que vai pagar em espécie. E uma semana depois eles recebem, por uma entrega especial, todo o dinheiro em notas para pagar por aquele funeral. Não só isso, fica melhor. Não só isso, como naquela mesma semana, uma floricultura local recebe um pedido para 13 rosas. Eles também recebem um telefonema anônimo. E nesse telefonema, um homem pede para que 13 rosas sejam entregues no dia. Eles recebem, mais uma vez, o dinheiro em espécie. E junto com o dinheiro em espécie, um cartão escrito "Com amor, Louise". Louise. Quem é Louise? Então nós temos Roland, que não se chama Roland de verdade, Dawn e Louise. Gente, agora que a coisa fica boa, ao mesmo tempo que não fica nem um pouco melhor, mas fica boa. 2 anos depois, uma mulher entra em contato com a polícia e diz que viu uma foto no jornal do Roland T. Owen e que esse é o filho dela. O filho dela que saiu em viagem em abril de 1934 e escreveu cartas pra ela, só que em algum momento pareceu parar de escrever pra ela, parecia que ele tinha algum problema e ela nunca teve uma resposta do que realmente aconteceu com o filho dela. E aí ela viu a foto dele no jornal e ela tem certeza de que é o filho dela.
Então, o verdadeiro nome dele, do Roland, era Artemus Ogletree. Artemus Ogletree. Ogletree. É um nome difícil de pronunciar. E a polícia ficou mais impressionada em saber que aquele homem tinha, na verdade, 17 anos. A maioria das pessoas achava que ele já tinha pelo menos 30, que ele era um adulto completo. E não, ele tinha só 17 aninhos em 1935, quando morreu. Mas é isso. É tudo que nós temos. Vamos agora às teorias, então. Além da teoria de que ele talvez estivesse envolvido com a máfia, porque Don é o título muitas vezes dado ao líder de um grupo da máfia. Eu não sei, eu não sei nada disso, mas eu discordo. Eu não acho que seja isso. Eu não acho que o grupo da máfia iria mandar flores e... com amor, Louise. Eu acho que existem duas teorias muito plausíveis e as duas envolvem um casal e o Artemus. O Artemus é o Roland, tá? Pra quem não entendeu até agora. Então nós temos Artemus, Don e Louise. Existem duas teorias. Somente que Don e Louise eram casados e Artemus estava tendo um caso com a Louise, simples assim. Ele era muito novo, ele não sabia o que estava fazendo, ele se apaixonou por uma mulher casada e ele estava tendo uma coisa com essa mulher casada. O que fez com que o Don, o verdadeiro marido dessa mulher casada, fosse até o hotel e matasse ele. Isso, aquelas discussões no quarto à noite, e por isso ele foi amarrado, atacado, esfaqueado e morreu, né? Foi uma vingança, foi um crime com muita raiva. Alguém tinha muita raiva, queria muito matá-lo. Depois, o Don, esse marido, ele se arrependeu, né? E falou, vamos mandar flores, vamos pagar por esse enterro. E aí, no fim de tudo, a esposa ainda quis escrever com amor, Louise. Sinto muito que eu fiz você passar por isso. Vá em paz. É a primeira opção. Quem tá chorando? A segunda opção, e que eu acho mais divertida, porque faz mais sentido, porque no início da história, não sei se vocês lembram, haviam apenas Artemus e Don. Eram apenas 2 homens no quarto, em vários momentos. Todo mundo que foi até lá ouvia só vozes masculinas. Eu acho que você sabe onde eu quero chegar. Eu acho que Don era um homem casado. E eu acho que era o Don que estava tendo um relacionamento. E eu acho que talvez a Louise tenha contratado alguém pra matar. Porque também quem é que, né? Bota vingança nisso, né? Amarrar o cara, quebrar o crânio do cara, enforcar o cara e depois um vidro na barriga ainda por cima. E ainda deixar ele depois deitado um tempão na cama, desmaiado. E por isso depois ela se sentiu mal, pediu pra que ele fizesse as ligações, pagassem por tudo. E também ainda como um pouquinho de deboche, eu acredito na arte do deboche. Ela mandou um cartãozinho escrito com amor, Louise, por você ter tentado namorar meu marido, seu babaca. Então temos essas duas opções. É muito interessante pensar em tanto uma quanto a outra, mas eu acho que é o mais plausível, né? Até porque ele era um menino jovem, sem nenhuma bagagem. O que já é muito estranho, a pessoa chegar sem nenhuma bagagem. E então ele provavelmente só estava indo no hotel pra passar uma noite, ver uma dama, ou talvez ver um cavalheiro, ter um encontrinho casual e ir embora, mas acabou tendo que ficar, porque rolou um drama de família e um dos dois matou ele. Essa é a minha teoria. E é isso pro vídeo de hoje, pessoal. Eu tô com muita energia e eu queria muito falar disso, porque esse mistério é muito interessante pra mim. Houveram outras coisas que as pessoas meio que ligam a esse caso, como uma prostituta local que diz que foi naquela noite ao hotel e tava procurando um quarto e não achou o quarto e ligaram a esse caso. Assim como um homem que estava dirigindo e um cara que ele diz ser o Artemus, que parou ele na rua e achando que ele era um taxista, e ele acabou dando uma carona pro cara porque ficou com pena dele porque ele estava seminu no inverno nos Estados Unidos.
Então, tem várias outras histórias envolvendo esse caso. Mas eu queria resumir um pouquinho e mostrar pra vocês como é interessante. É isso. Se você gosta de mistérios e tem algum que você gostaria que eu falasse, por favor, coloca nos comentários. Se você gostou da minha voz, gostou da minha animação, nem sempre eu tô assim animada, mas tem dias que eu tô num pique que eu quero gravar todos os vídeos possíveis. Então, se você gostou de mim, por favor, se inscreve no meu canal. Deixa um gostei nesse vídeo que me ajuda muito de verdade. É isso. Muito obrigada por assistir esse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Messed up, dude. It's so... Oh my gosh.